Oi, gente. Paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar uma experiência minha com Deus, com a sua vida. Eu gosto sempre de compartilhar essas coisas com vocês, para vocês terem um entendimento. Porque parece... Eu já pensei muito isso. Parece que quando a pessoa está servindo a Deus, a gente olha assim, né? Aquele servo, aquela serva do Senhor. Aí a gente fala assim dentro de nós, né? Ainda que eu quisesse servir, eu nunca seria como essa pessoa. Porque parece que é tão fácil, né? Que aquela pessoa tem algo assim, sabe? É mais forte. Eu quero dizer para você que é um processo. Que ninguém chega perfeito. E nunca vai chegar à perfeição. Então eu quero contar para você essa passagem, essa situação que aconteceu na minha vida. Nessas minhas lutas, nessas minhas pelejas entre ouvir a voz de Deus, servir a Deus, obedecer a Deus. Então, é um processo, gente, é muito difícil. E quando eu comecei a caminhar no Evangelho, eu fiz um plano. Eu vim porque eu já não tinha, né, mais esperanças. Muitas das vezes a gente deixa Deus para o último lugar. Tenta de todas as formas, de todos os jeitos, e deixa Jesus em último lugar. E eu fiz isso. Eu não tinha, embora nascida numa família evangélica, servir a Deus não fazia parte dos meus planos. Minha mãe era tão calma, tão mansa, e eu falava, nunca vou ser assim. Eu não. Sou explosiva, eu falo na lata. Eu não consigo ser assim, não. Mas quando eu desisti de ser quem eu era, eu disse para Deus assim, tá bom. A partir de hoje, vai ser do seu jeito. Do meu jeito, eu fiz tudo errado. Mas a partir de hoje, vai ser do seu jeito. Eu não tinha nem noção do que eu estava falando. Eu não tinha noção dos planos dele. Só que eu achei que ia ser do jeito dele, mas eu ia continuar fazendo os meus planos. Eu ia servir a Deus. Mas do jeito que eu achava que tinha que servir. Do jeito que eu via minha mãe servir. Eu achei que eu ia servir como a minha mãe serviu. Só que Deus tem um propósito diferente para cada pessoa. Uma caminhada diferente para cada pessoa. Eu nunca vou ser a minha mãe. Eu vou ser a Sinara. Continuo sendo a Sinara. E Deus tinha um propósito para a Maurília. E um propósito para a Sinara. Assim como Ele tem para a sua vida. É diferente. Não adianta, você não precisa querer ser igual a ninguém. Nem melhor do que ninguém. Você não precisa dar unção que está sobre a vida de ninguém. Porque tem algo especial para a sua vida. Você está entendendo isso? E em uma dessas minhas pelejas, que eu muitas das vezes ainda continuo... Eu estou em processo, gente. Eu estou aprendendo com Jesus a cada dia. Mas mesmo tendo muito pouco tempo de caminhada, eu tive muitas experiências com Deus lindas. E eu quero te contar isso. Porque se eu passei por essa situação, você pode estar passando. Se eu tive essa dificuldade, você pode estar tendo. E como Deus falou comigo, Ele pode falar com você agora. E Deus tem colocado essa passagem no meu coração desde ontem. Eu falei, Deus quer algo. Deus quer falar com alguém através desse pequeno testemunho, dessa pequena experiência com Ele. Eu vou te contar agora. Se não entrar aqui, se não couber, tá lá no canal, tá, gente? Porque lá pode ser o tempo que for e cada rede social tem um tempo. Então, se não estiver aqui, vai lá. E se estiver passando por isso, me conta. A gente vai orar juntas, porque eu sei o que é. Um belo dia eu estava dentro da igreja, nas minhas lutas, nas minhas contendas ali, né? Tentando me descobrir quem era eu, quem sou eu na presença do Senhor. E eu fiz um plano com Deus de buscar, mas de ser uma serva, no meu conceito, uma serva de Deus normal. O que é uma serva de Deus normal, irmã Sinara? Vai na igreja, ora, canta e vai embora. Eu nunca fiz planos de estar à frente de nada, eu sempre corri, porque a minha mãe era assim. Era uma serva de Deus que ia, colocava o véuzinho dela, orava e voltava para casa. Então, quando eu comecei a trilhar essa caminhada,
Eu falei, eu vou ser uma serva de Deus como minha mãe era, porque eu sabia que a minha mãe era mulher de Deus, eu via Deus na vida dela. E eu falei, eu vou ser igual ela. Eu não imaginava que Deus tinha isso para minha vida. Eu nunca me imaginei nesse caminho que eu tô. Eu nunca me imaginei falando de Jesus, louvando para Jesus, pregando a palavra de Jesus, isso não fazia parte do meu plano e eu corri muito disso. Esse é um pedaço do meu testemunho. Um dia na igreja, eu cheguei lá e eu fiquei atrás, porque eu sempre gostava de ficar atrás. Quanto menos vista, melhor. E eu fiquei lá atrás. E chegou o momento da oração, no culto, uma oração. Tava todo mundo orando e eu tava lá em oração. E atrás de mim, naquele momento de oração, entrou uma pessoa, uma mulher, e ficou atrás de mim no banco. Gente, essa mulher chorava muito. Muito, ela chorava muito. Isso aqui é muito sério, gente. Essa mulher chorava muito. Eu conseguia ouvir o choro dela, a angústia do coração dela. Aí eu abri os olhos, olhei para trás e vi ela. Era um choro de desespero na alma. Aí, nesse momento, o Espírito Santo falou ao meu coração assim: vai lá, abraça ela e ora por ela. Eu senti isso nítido dentro do meu coração, essa voz dizendo isso. Eu falei assim, eu orar por ela? Vai achar que eu sou louca. Vou não. Aí novamente aquela voz mansa falou assim, vai lá, abraça ela e ora por ela. Eu falei assim, ela vai achar que eu sou louca. Eu disse assim, bem certa do que eu estava falando. Sabe quando você fala com muita certeza? Eu disse assim, não vou mesmo. Na hora aquela voz cessou, tudo se acalmou dentro de mim e eu dei uma resposta definitiva ali. Eu disse, não vou mesmo. E fiquei ali, em espírito de oração, e aquela mulher chorando atrás de mim. Passou um tempo, eu senti um movimento diferente. Preste atenção nisso daqui. Preste atenção nisso aqui, que Deus pode estar querendo falar com você algo muito importante. Eu senti um movimento diferente na igreja e eu abri os olhos. Ô, gente, quando eu abri os olhos e olhei para o altar da igreja, o pastor saiu do altar, desceu as escadas marchando e veio na minha direção. E eu falei, nó, deu ruim agora, Jesus vai brigar comigo porque eu não fui orar pela mulher. Meu coração entrou em desespero. E aquele homem veio marchando, não sabe, numa unção pro meu lado assim, passou por mim. Foi lá naquela mulher, começou a orar por ela, e ela chorava. E ele foi orando por ela ali, orando por ela, e depois eu olhei e falei, meu Deus. Aí ele voltou pro altar. Aí naquele momento, o Espírito Santo falou assim para mim, ó. Toda vez que eu te levantar para fazer a minha obra e você não for, eu vou levantar outro, porque a minha obra não para, mas você e a sua casa deixam de ser abençoados. Gente, ali eu entendi a necessidade de obedecer. Quando Deus te manda fazer alguma coisa, Ele não está contando com a sua força, com o que você sabe, com a sua especialidade, com a sua inteligência. Ele está contando com a sua obediência, eu digo sempre isso. Porque quando você vai e faz o que Ele manda, no caminho Ele dá a estratégia. Só que eu tinha muita vergonha porque eu não me programei para ser essa mulher que vai lá, ora, fala de Deus, louva. Eu não fiz esse programa. E eu nunca me achei capacitada e continuo não me achando capacitada. Só que quando Deus te escolhe para algo, você só é o instrumento, quem faz é Ele. E quando Ele falou para mim assim, eu levanto o outro, a minha obra não para.
mas você e a sua casa deixam de ser abençoados. Quer dizer o que é isso, gente? Que Deus vai fazer alguma coisa de mal comigo? Não, não vai fazer nada. Deus é bom, Deus é amor, só que tem bênção, gente. Tem bênção sobre a minha vida, sobre a sua vida. Tem algumas coisas que a gente está pedindo a Deus, pedindo, e Deus quer liberar essa bênção na sua vida. Deus quer te dar isso que você está pedindo. Só que tem bênção que é condicionada. Condicionada a uma vida de obediência, a uma vida de fé. Que quando você ouve e faz, mesmo sabendo que você não é capaz, isso é fé. Porque você fala, gente, eu vou fazer o quê ali? Eu vou abraçar, eu vou orar, eu vou fazer o quê? Mas você vai. Porque Deus mandou você ir mesmo sem saber o que vai fazer. E lá, Ele te dá o que é para você fazer. A direção do que você vai falar, ou de repente não é para você falar nada, é para você abraçar. Não é o que você vai fazer lá. É você ir fazer. Lembra de Abraão? Anda na minha presença e ser perfeito. Ele está dizendo, vem e anda. E o resto eu faço. Eu vou te aperfeiçoando no caminho. Isso é tremendo, gente. E tem bênção que a gente deixa de receber. Infelizmente, gente, isso aqui é uma grande verdade. Por causa da desobediência. Porque Deus manda ir para um lado, a gente vai para o outro. Deus dá uma estratégia, a gente quer fazer da outra forma. E tem bênção que não vai chegar. Porque tem condição. Você lembra? Tem um trecho na Bíblia que diz assim, se atentamente ouvires a minha voz, se fizeres o que eu mando, se guardares a minha palavra no teu coração, se atentamente ouvires, obedeceres, tem bênção que é condicionada à obediência. Eu não sei o que Deus te deu, que missão é essa que Ele te deu, que você olha e fala, não tem como fazer. Você tem que entender que Deus não conta com as suas provisões, com as suas condições. Conta com a sua obediência. Vai lá e faz. Vai lá e faz o que Ele está te mandando, por mais difícil que seja. Não deixa a bênção que está sua, a bênção sua que já está pronta para te entregar, parada no meio do caminho. Porque muitas das vezes a bênção já foi liberada, mas ela está retida por uma condição. De repente a condição é a obediência, é a fé de ouvir e crer que Ele está no controle de tudo e que se Ele mandou você fazer algo, Ele vai te garantir. Eu tenho lutado muito com isso. Mas eu tenho falado, Senhor, me dá força. Deixa eu te ouvir, eu quero te obedecer prontamente. Não quero olhar para mim, para as minhas imperfeições, para as dificuldades. Eu quero olhar para Ti e crer, porque o Senhor sabe o que faz. Eu não sei o que Ele colocou na sua mão. Não sei o que está tão difícil para você fazer. Não sei que bênção é essa que você está precisando tanto, esperando tanto, pedindo tanto. Então faz o que Ele te mandou. Entenda que Ele vai fazer. A palavra diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele não especifica que coisa. Ele disse todas. Isso que você está precisando tanto. Você tem pedido tanto a Deus que você almeja, seu coração almeja tanto. Talvez só não chegou porque você ainda não tem ouvido a voz do Senhor. E se ouviu, fez como eu fiz. Disse, não vou fazer mesmo. Entenda isso. Tem bênção que é condicionada. Tem vitória que é condicionada. Tem base para isso, irmã Sinara? Tenho. Tem bênção que já foi liberada e não chega por causa de situações. Você lembra de Daniel? A palavra do Senhor falou que Daniel orou 21 dias. E no primeiro dia, Deus já tinha liberado a bênção. Só que tinha hostes espirituais retendo a bênção de Daniel. Aí Deus mandou o anjo com a bênção para entregar. E as hostes impediram aquela bênção de chegar em Daniel. Aí Deus mandou o arcanjo guerrear e entregar a bênção de Daniel. E de repente, o que está impedindo a sua bênção de chegar até a sua mão é uma vida de obediência.
de fé. Quando eu digo obediência, não é obediência, é obediência de ouvir a Deus. Ele dizer, filho, é aqui. Filho, é ali. Filho, faça isso. Filho, é dessa forma. E você está dizendo, mas por ali não dá, porque tem espinho. Ali é longe. Esse não é o caminho, eu não sei fazer assim. Se ele mandou, ele vai fazer. Se ele te deu a ordem, ele te garante. Amém? Não deixe de receber a sua bênção. Não se acovarde diante das ordens que Deus tem dado para você. Não é fácil. Eu estou dizendo para você aqui que não é fácil. Mas eu estou dizendo, esforça-te e tem de bom ânimo. Vai, e o resto ele vai fazer. Ele vai te direcionar. Ele vai te dar graça. E eu disse para ele assim, Senhor, me ajuda. Eu não quero que eu e a minha casa deixem de ser abençoados. Porque eu sou medrosa, vergonhosa, tímida, covarde. Quantas vezes eu disse para Deus, eu sou covarde. Até um dia ele mandar um homem mesmo me dizer, tu é covarde. Profeta covarde, te diz o Senhor. Eu dizia para mim dentro do meu íntimo, sem dizer para ninguém, eu sou covarde, Jesus, para fazer o que o Senhor quer que eu faça, eu não vou conseguir. E um dia, um belo dia, ele mandou assim, um homem lá dentro da minha igreja e falou assim, profeta covarde, te diz o Senhor. Tenho te dado direcionamentos que você não tem cumprido. Como doeu. Uma coisa é eu me chamar de covarde, outra coisa é Deus me chamar de covarde. E eu disse, eu vou lutar contra essa covardia. Eu vou lutar contra essa desobediência, eu vou lutar contra o meu eu, que quer fazer as coisas do meu jeito, da minha maneira. Lembra que eu disse no início? Que eu disse para ele, seja feito, agora é do seu jeito. E o jeito dele é completamente diferente do meu. Mas eu tenho lutado para fazer do jeito dele. E eu vou dizer uma coisa para você. Você vai conseguir. Do jeito dele é muito melhor, é muito mais fácil. Os planos dele são muito maiores e melhores que os nossos. Não se acovarde. Lute, lute. Ouça a voz de Deus. Deixe ele te usar para vidas. Usar para pessoas. Que quando você vai para a presença de Deus, você entra cheio de problema lá. E a gente acha que Deus tem que cuidar dos nossos problemas. Ele vai cuidar. Só que ele quer usar a minha vida e a sua vida para cuidar dos outros. E a gente se nega a fazer isso. E se você não quer cuidar dos outros, como é que você quer que Deus cuide de você? Como é que você quer que você e a sua casa sejam principais para Deus, importantes, se os que estão sofrendo lá, aquelas pessoas que estão lá penando e Deus quer te usar para a vida delas, se aquelas pessoas não são importantes para você, como é que você quer ser importante para Deus? Como é que você quer que Deus ouça você? Salve a tua casa. Se você não está preocupando em salvar ninguém. Quando Jó orava, enquanto ele orava por quem feriu ele, foi nesse momento que Deus deu para ele tudo em dobro, você lembra? E Deus restituiu Jó tudo em dobro, quanto ele tinha enquanto ele orava pelos seus amigos. Amigos que feriram, que apontaram. Deus podia abençoar Jó a qualquer hora, mas ele deu justamente nesse momento, para nos ensinar que o reino do céu não é unidade, é união. Enquanto você cuida, ouve, obedece, Deus faz por você o que ninguém mais vai fazer. Essa luta que está tão acirrada, essa prova tão difícil aí, para Deus é nada. Só que não é do meu jeito, não é do seu jeito. É do jeito do Senhor Jesus. Amém? Depois eu vou te contar outras coisas aí que eu passei com Jesus. Outras experiências. Eu tenho aprendido com Jesus a cada dia. Se você está precisando de ajuda, nesse caso, se você está passando por essa prova, eu vou te ajudar em oração. E você me ajuda em oração. E a gente vence juntos. Amém? Deus abençoe sua vida poderosamente em nome de Jesus. Paz, paz, paz. Glória a Deus.